Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vou estar com vocês aqui hoje. Vamos estar com a igreja aqui nesta noite, para nós podermos participar de mais um culto. Quero agradecer a Deus, é muito bom privilégio que Ele me concede de poder estar com essa igreja. Agradecer também a Patrícia, não é? Que fez o convite, pastor Mazinho, assim que chamam ele, pastor Mazinho, missionária Elva. Que Deus abençoe com toda a sorte de vida e confiança. Queridos, abram uma porta aos nossos filhos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. Aos irmãos, amigos, a Deca 12, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Mateus capítulo de número 26, verso de número 36. Se encontraram, digam amém? Diz assim o texto. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Somente até aqui, vamos ter o assento dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, ao longo de todo o cânon bíblico, nós iremos nos deparar com algumas orações, com algumas cenas de diálogo entre o homem com Deus. Como não falar de Abraão, que Deus falava com ele, Moisés, que Deus também falava com ele, entre outros diversos homens de Deus. Se formos perceber, a história de Davi tem em si como característica peculiar uma história com diversas orações do salmista a Deus. E quando nós vamos olhar para a vida de Cristo, é bem verdade que uma das coisas que é presente nesta vida é a oração. Ao longo dos evangelhos, nós iremos perceber que Cristo, ele se afastava para um lugar distante, para junto com Deus viver um momento de intimidade, comunhão, relacionamento, falar com o seu Pai. Nós iremos perceber algumas orações que ele faz, e quando nós nos deparamos com o ápice ministerial de Cristo, nós não o vemos indo para uma grande catedral, pregar no congresso da regional. O ápice ministerial de Cristo é quando ele está próximo a concluir o sacrifício de ir ao madeiro
e se render em sacrifício para nós. Entendendo disso, Cristo reúne os seus discípulos ou sai de um lugar e os seus discípulos o acompanham até o jardim do Getsemane. A partir dali, ele vai até o monte orar. E nessa ida ao monte, ele chama junto com ele leva junto com ele Pedro, Tiago e João, aqueles que eu quero chamar de amigos mais próximos. E Cristo faz a oração da angústia. Esta oração, quem a faz é quem está no ápice da conclusão daquilo que Deus o criou para fazer e viver, mas está sentindo o peso, está sentindo ardor, está sentindo angústia, está sentindo a responsabilidade daquilo que ele foi criado para fazer. Quando nós olhamos para isso, nós talvez perguntamos: o que é a oração da angústia? E é isso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, nós podemos perceber ao discorrer da oração de Cristo que a oração da angústia, ela é realista. Ao observarmos a declaração de Cristo quando se derrama diante de Deus em oração, o mesmo não o faz fingindo estar tudo bem, porque na verdade não está. O que Cristo diz? Eu estou angustiado até a morte. Então, quando ele vai ao seu Pai, quando ele se derrama diante de Deus e começa a orar, começa a falar com Deus, ele é sincero, porque nós precisamos entender que ser sincero é uma das coisas mais importantes do nosso relacionamento com Deus. Esses dias aí, como louvor na mídia que dizia: eu não estou falando de religiosidade, eu quero intimidade. Íntimos de algumas pessoas
para ele e diz assim: o teu galardão está comigo. Abraão vira para Deus, olha para a promessa que Deus o fez, olha para a realidade que ele está vivendo e se queixa diante de Deus acerca daquilo que está acontecendo. Deus, o Senhor disse que eu seria pai de multidões, mas o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Ele não é meu filho, eu não tenho. Como não falar de Gideão, homem valente e valoroso, que quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, ele fala: se o Senhor está conosco, por que está conosco? Como não falar de Davi, que se nós percorrermos o saltério ou o livro de Salmos, como é mais comum conhecido, perceberemos ele se queixando de suas guerras, de suas dificuldades, ao ponto de dizer: até aquele que podia na mesa comigo levantou o pé. Então, servo de Deus não é sinônimo de fraqueza e estratégia. Parece que eu não puder ser sincero com meu Deus, que é meu Pai, com quem eu vejo pelo meio da dificuldade. Ei, meu irmão e minha irmã, já chegou o tempo de você parar de fingir que é o super-homem ou a super-mulher. Já chegou o tempo de você chegar dentro do meu Pai. Quando nós apresentamos as nossas guerras ao nosso Senhor.
querendo desistir de tudo, mas uma forma mais tranquila de passar por o seu sacrifício. É mais perfeita ainda, porque quando Cristo apresenta as suas vontades, seu desejo, ele também se apresenta rendido à vontade de Deus. Como assim? Ele diz: Pai, se possível for, afasta o cálice. Todavia, não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Diante da fala de Cristo, percebemos que a oração da angústia não termina apenas pedindo algo a favor de si, mas se conclui colocando-se à disposição da vontade de Deus. Seria como nós nos colocássemos diante de Deus e falássemos: Deus, está doendo, por favor, alivia um pouquinho, mas não seja na forma que eu quero, seja no jeito que o Senhor quiser. Porque o servo de corpo e alma, ele é sincero, mas é obediente. Ele apresenta a Deus suas crises, suas guerras, suas fraquezas, seus medos, mas deixa claro que apesar desses contratempos ou percalços, ele quer permanecer vivendo o projeto de Deus. Quem faz a oração da angústia é aquele tipo de crente que se assemelha aos discípulos que Cristo mandou eles entrarem no barco e passarem para outra margem. Marcos vai dizer que o barco estava avançado, aceitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas ao
em terceiro lugar, ela é solitária de ajuda humana, mas agraciada de providência divina. Por que isso? Calma. Quando Cristo ele sobe para o monte, e com ele leva os três, Pedro, Tiago e João, ele vira para eles e desabafa. Ele fala: estou angustiado até a morte, ficai aqui e vigiai por mim. Ele desabafa e pede ajuda. Ele termina de falar com os seus discípulos, ele sai dali, vai orar, termina de orar, ele volta e percebe uma coisa: quem estava dormindo? Aqueles a quem ele desabafou e pediu ajuda. Porque existem momentos que nós iremos ter que travar as nossas guerras em oração sozinhos. Mas sozinho, no que se diz, jeito de ser humano. Vai ter guerra que a gente vai travar por conta do nosso propósito, que o pastor não vai ser responsável da nossa oração. O diácono não vai ser responsável da nossa oração. O marido, a mulher, quem for, não vai ser responsável. A gente vai estar como se fosse Jacó no Val de Jabó, sozinho. Porque tem oração do nosso propósito, da nossa chamada, que a gente não vai poder terceirizar ela. Tem guerra, tem momento, tem situação que nós não iremos poder compartilhar o nosso fardo com outro amigo. Nós precisaremos o fazer sozinho, porque existe um limite até onde nós podemos ser acompanhados do vizinho da direita ou da esquerda. Tem oração que é você e Deus, tem situação que é você e Deus. Então, por isso que às vezes Deus coloca um sono pesado sobre o Pedrão, coloca um sono pesado sobre o Joãozinho e sobre o Tiagão. Por quê? Porque aquele momento era Deus e Cristo, Cristo e Deus. Não lembra daquela vez que você até pediu ajuda para alguém, você teve que entrar no seu quarto sozinho? Não lembra daquela vez que você até pediu suporte a alguém, mas você teve que travar a guerra do seu chamado sozinho? Não é porque aquele a quem você pediu ajuda é falso, é porque Deus quer te dizer que existem guerras que não é para você estar acompanhado de socorro humano. Ajudou muita gente, olha como você está. Fortaleceu muita gente, mas olha como você está. Está ajudando tanta gente, olha aí, cadê os amigos desse Deus que você agora não deixa ajudar? O problema é que o diabo não entende o posicionamento de Deus em determinada circunstância do nosso projeto. Como assim? A gente percebe que Pedro, Tiago e João dormiram, mas Lucas, ao falar no mesmo episódio, no capítulo de número 22, verso de número 43, ele diz o quê? E apareceu-lhe um anjo no céu no fortalecida. Porque onde não pode vir a mão do homem para nos sustentar, no céu Deus manda a providência para nos fortalecer. Você pensou que não ia aguentar permanecer, você não
Nem todo quarto de oração tem que estar cheio de gente, mas todos têm que estar cheios de Deus. Aí, a ideia de Satanás cai por terra quando você percebe que, apesar de não ter um amigo que mora do lado da sua casa, no canto de oração junto com você, tem um anjo que Deus manda para te Tem um anjo que Deus manda para te fortalecer. É por isso que as suas orações não têm sido falidas, porque apesar da sua fraqueza, tem um Deus que está te ajudando. É você com a fé clavando e ele te sustentando. É você com a fé embargada e ele te fortalecendo. Tem gente até hoje não entende porque está crente até hoje.